Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo a todos. Irmã Solange está rindo é porque ela já sabe. Ela já sabe que é Esther, não é isso mesmo, irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, o último livro, né, que vai encerrar aquela parte histórica, né, antes da gente começar os livros de sabedoria e poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Esther, capítulo 9. Provavelmente hoje a gente encerra nessa série, o capítulo 10, ele é só um epílogo de 3 versículos, então eu acho que hoje a gente vai acabar Esther, né, para deixar saudade aí para muitos. Esther, capítulo 9, a gente vai ler só até o versículo 22, tá, irmãos? O texto é meio grande e depois vai ser algo mais legal mesmo, né, explicando a origem do nome Purim, apenas da festa que vai ficar registrado, então a gente vai ler só até o 22, capítulo 9, versos 1 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Passadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Esther: Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: Se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, um mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Amém. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu livramento, Senhor.
pelo teu livramento, Senhor, que como vimos e estamos aprendendo na história de Esté, Senhor, acontece, Senhor, nos mínimos detalhes, Senhor. O Senhor mostra, Senhor, o seu poder, Deus, e a sua soberania ao conduzir a história de maneira perfeita, a conduzir os acontecimentos, Pai, a dirigir os governos mundiais, Senhor, aqueles que acham que são alguma coisa, Senhor, mas o Senhor é aquele, Senhor, que com o sopro da sua boca, Pai, dissipa, Deus, toda espécie, Senhor, de pseudo-influência, Senhor, que esses governantes eles acham que tem, Pai. O Senhor mostra, o Senhor revela através do texto sagrado, através da revelação do Senhor, que é as Escrituras, quem é o verdadeiro soberano do universo, o soberano de toda a criação, Pai. E é um privilégio para nós, Senhor, servir, Pai, alguém tão grande, alguém tão majestoso e glorioso, mas alguém também, Pai, tão misericordioso, amoroso, benigno e compassivo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte, Senhor, do Teu povo, do povo que o Senhor ama. Em Teu nome é que nós te oramos. Amém. Irmãos, nós chegamos então aqui, né, nesse desfecho do livro de Esté, como eu falei, né, uma história que se passa, vocês vão decorar que ela se passa no século V a.C., na Pérsia, governada pelo rei Assuero, que também é conhecido na história como rei Xerxes. E toda essa história, irmãos, ela é marcada por esses acontecimentos que, de uma perspectiva não bíblica, não cristã, poderiam ser considerados coincidências, né? Poderiam ser considerados acasos, poderiam ser considerados apenas uma boa sorte, né? Apenas a maré estava alta para os judeus nesse momento, mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, foi o próprio Deus que estava dirigindo cada aspecto da história de Esté. Irmãos, a gente viu lá na última vez que estivemos meditando lá no capítulo 8, né, no mês passado, que os judeus ainda estavam com um problema, né? Ramã tinha morrido, tinha sido enforcado, tinham sido descobertos todas as suas tramóias, né? Todo o seu plano para destruir os judeus, mas o decreto que havia sido promulgado pelo rei Assuero, né? Que ele nem chegou a escrever, ele simplesmente deu o anel dele, né? Para Ramã, que foi quem escreveu o decreto e assinou com o seu anel. O problema ainda existia, porque esse decreto não poderia ser anulado, não poderia ser revogado. A gente viu, né, o paralelo disso com a ordem do próprio Deus, que também não pode ser revogada, quando ele falou que no dia que o homem comesse da árvore que ele não poderia comer, ele iria morrer, e que foi necessário um segundo decreto, né, para permitir que esse peso de morte, essa sentença de morte, pudesse ser debitada na conta de Cristo ali na cruz do Calvário, né? Isso foi o que a gente viu no capítulo 8. E aí o que acontece na história de Esté? O tio de Esté, né, Mordecai, ele é autorizado a fazer um novo decreto, e nesse decreto ele é bem parecido com o decreto que Ramã fez. Os judeus poderiam defender a sua vida, poderiam matar, exterminar, aniquilar quem quer que fosse, que estivesse atacando eles, e pegar o seu despojo. Guarde bem isso, né? Porque vocês vão perceber, não sei se vocês notaram na leitura, que o tempo todo o escritor deixou claro que eles não tocaram no despojo, né? Os hebreus, os judeus. Por que isso, irmãos? Veja que coisa curiosa, né? O tempo todo também, algo que é bem enfatizado, é que os judeus estavam lutando contra os seus inimigos, né? Não era uma guerra simplesmente pela guerra, não era a guerra pela guerra sem propósito. Os judeus estavam se defendendo dos que os odiavam. E com esse decreto, cai um terror, cai um temor de Deus sobre algumas pessoas que percebem que existia alguém mais poderoso, que não estava aparecendo na história, né, que a gente sabe quem é, que era pelo povo judeu, que era favorável ao judeu. Agora veja, se você olhasse essa situação, imagine se você lá no século V a.C., na Pérsia, vendo essa situação, vendo toda esse plano de Ramã indo por água abaixo, vendo um segundo decreto que autoriza você a resistir, você iria, irmãos, você iria em sã consciência lutar contra os judeus? Você não precisava fazer isso. Veja que só morreu quem quis lutar, quem realmente odiava os judeus
e quem estava interessado em uma coisa, no dinheiro. Quem estava interessado no despojo e no espólio da guerra. As pessoas que lutaram por duas razões. Primeiro, o texto deixa bem claro, porque eles odiavam os judeus. E segundo, pelas razões financeiras. Lembra que Ramã, ele deixou lá registrado uma grande soma de dinheiro, um grande montante que iria entrar nos cofres do rei, por causa dessa matança. Ele estava patrocinando isso. Então, irmãos, por mais que agora a situação ficou um pouco mais delicada, né, porque agora os judeus poderiam resistir, antes eles não podiam, ainda assim eles acharam que valia a pena lutar contra eles, para conseguir pegar o despojo de guerra, né, o espólio, e para ganhar dinheiro. E, além de tudo, eles odiavam os judeus, irmãos. Eles odiavam os judeus. É muito interessante que a gente fique... o paralelo também entre esse capítulo 9 e aquilo que a gente falou domingo passado aqui na EBD, na nossa aula, que a gente viu o episódio de Samuel, lá em... De Saul, melhor dizendo, lá no primeiro livro de Samuel, quando Deus ordena que ele matasse todos os agagitas, inclusive o povo, né, que Ramã descende, e que eles não tocassem no espólio. O que é que Samuel faz? Ele pega o espólio, né, Saul, perdão, obrigado, irmã. Ele pega o espólio, Saul e os seus homens pegam o espólio e se recusam a eliminar os seus inimigos. Irmãos, Esté tem o primeiro dia de matança e quando o rei pergunta o que ela quer, sabe o que é que ela deseja? Ela deseja que não fique dúvida que morreram todos os inimigos. Ela quer um segundo dia, para ter certeza que todos os inimigos foram derrotados. Ela quer um round 2 para ter absoluta certeza de que, de fato, os inimigos dela, os inimigos do povo de Deus, haviam sido silenciados, né? Olha que diferente, né? Completamente o inverso que Saul faz. Saul, ele poupa o povo e Esté, ela quer um segundo dia. Ela quer ter certeza que o povo que odiava o povo de Deus seria anulado, né? O poder dele seria anulado. E, irmãos, esse dia, essa festa que está acontecendo aqui, acima de tudo, o texto vai dizer lá no versículo 22, melhor dizendo, foi o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Eu fiquei pensando, sabe, irmãos, e fiquei maravilhado lendo Esté, né, e meditando mais detalhadamente sobre ele, como o nosso Deus, ele tem essa característica que é muito particular dele, né, irmãos? A capacidade de transformar algo que, no nosso ponto de vista, não tem jeito, que é muito ruim, o pecado humano, em algo que glorifique a ele. Vejam lá, irmãos, Deuteronômio, né? A gente tem lido Deuteronômio bastante também, lá no capítulo... Vou achar aqui o texto. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5. Moisés relembrando o episódio onde Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, né? 23, 5. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção. Nosso Deus é aquele que tem a capacidade e o poder de mudar a maldição em bênção. Eu lendo também a NVI, sabe, irmãos, outra perspectiva, né? Faça isso da próxima vez que você for ler a Bíblia. Tente ler ela em outra versão também para você perceber algumas nuances. Eu vou ler aqui o Salmo 76, versículo 10 na NVT. Melhor dizendo, não foi a NVI não, a NVT... eu gostei demais da forma que foi traduzida aqui o Salmo 76, 10. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Irmãos, a rebeldia de Ramã, o ódio que Ramã tinha dos judeus, foi usado como arma para a glorificação do próprio nome de Deus. Irmãos, Deus é glorificado e Ele é glorificado de duas formas, sabe? Quando a gente olha aqui para esse texto de
de Esté, a gente fica muito feliz que ele muda a tristeza em alegria, porque ele faz com que o luto que era para ser aquele dia se transforme em festa, né? E a gente ama quando Deus é glorificado dessa forma, e realmente é muito bom. Só que Deus ele é glorificado também de uma segunda forma. Ele é glorificado quando ele pune o ímpio, quando ele também executa a sua justiça sobre aqueles que rejeitam a sua palavra, sobre aqueles que são seus inimigos. Deus é glorificado tanto nos judeus, tanto aqui através do povo judeu, que é salvo e liberto desse poder do seu inimigo, quanto ele é glorificado também na punição dos agagitas e na punição de todos aqueles que se levantaram contra o nome do Senhor, irmãos. Deus é sempre glorificado. Não importa o caminho, vai dar na glorificação do nome do Senhor. Ele muda, irmãos. Ele faz com que as situações mais tenebrosas, as situações mais complicadas, aquilo que você não olha e não enxerga como aquilo pode ser algo bom aos nossos olhos, Deus vai e é glorificado naquilo também. Ele é um Deus, irmãos, que tem um poder, que tem uma autoridade sobre tudo, sabe? Que é indizível. E quanto a nós, sabe, irmãos, eu meditando sobre o Purim em si, fiquei pensando como ele apenas é uma sombra daquele dia onde nós vamos celebrar, de fato, uma vitória plena. Quando Cristo vier e, de fato, derrotar o último inimigo que falta ser vencido, né? Como nós lemos na Escritura, que é a morte. Quando ela for definitivamente vencida, né? E ela sucumbir sobre o poder de Cristo, nós vamos estar experimentando, né, irmãos? E celebrando a maior festa de todas nos céus com Cristo. E enquanto isso, lá no capítulo 10, o texto vai dizer o seguinte, né? O prelúdio, o interlúdio, melhor dizendo, entre esse momento que nós estamos aqui na terra e o momento em que nós vamos morar com Cristo, o texto diz o seguinte: depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre toda a terra e sobre as terras do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. O texto, irmãos, encerra nos lembrando como Esté e Mordecai trabalharam juntos pelo bem-estar do povo, pelo bem-estar da nação. Só que uma coisa que a gente não deve deixar de notar no texto, no primeiro versículo, é que quem governa a casa da Pérsia, né, no dizer até de Garófalo, né, que escreve um livro com esse nome, é o rei Assuero. Lá quando Esté é coroada no capítulo 2, ele abranda os tributos da terra. Mas aqui no versículo 1, ele impõe uma carga tributária mais uma vez. Ele aperta aqui a carga tributária sobre as nações. Mostrando, irmãos, que reis são reis. E eles vão se comportar como reis e agir como reis. Porque a nossa esperança não está em um governo humano. Sabe, irmãos? Mais uma vez, para a gente lembrar que por mais... Sabe, por melhores que sejam, talvez, as pessoas que estão ali no Congresso, no Parlamento, né, por mais ideais cristãos, talvez, que alguém ali tenha, irmãos, não vai, ainda assim, o governo vai se comportar como um governo, entendeu? A gente vai continuar vendo e experimentando aspectos do mundo caído, a gente ainda vai ficar experimentando as consequências de uma saúde, de uma educação sucateada por conta de desvio, sabe? Porque é isso que acontece em um mundo governado por reis caídos, né? Por reis que são pecadores. Agora, irmãos, a nossa esperança, a nossa expectativa está quando o Senhor Jesus ele instaurar o governo perfeito. Quando ele vier na sua segunda e gloriosa vinda para restaurar a terra e fazer com que as coisas voltem àquele status quo, né? Aquele status onde nós vamos ter as nossas lágrimas enxutas, porque ele fará isso.
porque nós vamos ver de uma perspectiva completamente diferente. Até aquele dia a gente vive aqui na casa da Pérsia, a gente vive aqui desse lado da eternidade, lembrando que nós não podemos colocar expectativa nenhuma, irmãos, nos governos humanos, mas nós devemos nos concentrar apenas na expectativa que virá com a volta de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esperar com alegria e confiança, Senhor, esse dia, Pai, que o Senhor voltará, Pai, e fará, Senhor, com que todas as coisas sejam novas, Senhor, com que as coisas sejam e aconteçam, Pai, da forma que elas deveriam ser e acontecer. Até lá, Senhor, guarda o nosso coração, Pai, guarda o nosso coração, Senhor, de colocar a nossa expectativa, Senhor, em qualquer outro governo, em qualquer outra autoridade, em qualquer outro poder, Pai, que não o Teu, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, ilumina, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, o Teu povo, Senhor, para escolher bem, Senhor, nessas próximas eleições, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, Pai, que nós, Senhor, sejamos mesmo, Senhor, achados fiéis, Senhor, ao Senhor, Pai, que a nossa fidelidade e o nosso amor, Pai, sejam com o Senhor, Pai. Não permita, Senhor, que o nosso coração se inflame, não permita, Senhor, que o Teu povo venha guerrear entre si, Deus, por conta de qualquer político que seja, Senhor. Guarda a nossa igreja, guarda o Teu povo, Senhor, e nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se as nossas expectativas estão no lugar errado, Pai. Fica conosco, Senhor, abençoa cada aula, Senhor, que vamos ter agora, Senhor, das crianças, dos adolescentes, aqui dos adultos, Senhor. Fala conosco e nos ensina. Em Teu nome é que nós oramos e Te agradecemos. Amém.